Hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, 11 horas e 30 minutos em Franca, São Paulo. Sexta-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos pela leitura desta obra. A morte e o seu mistério. É uma obra de Camille Flammarion, onde o primeiro volume trata da aparição, da manifestação de fantasmas, utilizando a terminologia dele, de pessoas que estão gozando de perfeita saúde. O segundo volume, da aparição de fantasmas, geralmente moribundos, sendo que a gente chama de moribundo porque a pessoa está doente e ele narra casos de até uma semana antecedendo o desencarne da pessoa. O terceiro caso, o terceiro volume, o terceiro tomo, é da aparição de fantasmas, depois que o corpo já foi enterrado. Eu estou na página 148 deste volume, 147, 148, e em todas as gravações eu tenho colocado um pensamento socrático que inclusive o Camille Flammarion colocou como quase que um prefácio aqui desse segundo volume. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disso, tememo-la, como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca deixou de fazer ouvir em mim durante todo o curso de minha vida manteve-se hoje silenciosa. Então eu não me defendi. Não me defendi das vossas acusações, ó atenienses. É porque o que se me sucede é um bem. Me entregar, ou sofrer a sorte a que vós me condenastes. Mas a iniquidade, a infâmia ficarão para sempre amarradas à memória de meus juízes. Submeto-me à minha condenação e certamente eles às suas. E deste modo que as coisas deveriam se passar. No meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desagrega-se. O que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Então nós estamos na página 144. É de todas as partes do mundo que eu recebo observações desta natureza, manifestações de moribundos, não no momento da morte, mas precedendo-a por mais ou menos tempo. Não compreendemos nada disto, seguramente. Outrora, ignoravam-me completamente os fenômenos, antigamente ignoravam-se completamente os fenômenos da faísca elétrica. Teremos ocasião de verificar mais adiante que a explicação desses fatos e gestos tão extraordinários está ainda longe de ser encontrada. Os fenômenos que aqui assinalamos são igualmente encontrados pela observação, embora fiquem por serem explicados. Quando Cícero falava do ímã, não previa o magnetismo terrestre e o magnetismo solar. Neste mesmo ano de 1899, no mês de outubro, recebi de Roma a narrativa seguinte de uma premonição muito notável e que me foi dirigida pelo próprio observador. Ei-la fielmente transcrita.
Que o ilustre Flammarion perdoe a audácia de um desconhecido, mas é preciso que saiba que o fato que se deu comigo mesmo e que ele lhe provará mais uma vez a realidade das comunicações telepáticas, ainda que a cena não haja sido encerrada senão 2 meses depois da advertência. Em 1862, residia eu como engenheiro em Alexandria, Piemonte, e minha família, isto é, meu pai, minha mãe, meu irmão, 3 irmãs, viviam em Turim, a nossa cidade natal. Como queria muito aos meus pais, que me adoravam também, quase todos os domingos, eu ia a Turim jantar com eles. A distância que nos separava, 90 quilômetros, percorria eu em 2 horas de comboio. E essa reunião dominical era sempre uma festa. Certo domingo de novembro, parti para casa como de costume. Encontrei toda a família bem disposta. Sobretudo, minha irmã mais nova, Luísa, deliciosa rapariga de 18 anos, que eu estimava particularmente. Eu sendo seu padrinho, tinha mais de 14 anos que ela. Natureza excelente, era mesmo uma bela morena, alta, elegante, magnífica saúde. Neste domingo divertiu-nos durante o jantar com seu bom humor, os seus espirituosos conceitos, e depois da refeição com as sonatas que tocou ao piano, em que era mais artista que diletante. Eu não tinha a menor preocupação com a sua saúde e voltei sem cuidados de qualquer sorte. Na quarta-feira seguinte, pela 1h da tarde, depois do almoço, estava eu sentado perto do fogão em que ardia bom fogo. Era um dia brumoso, muito nebuloso, com um nevoeiro que se podia cortar a faca. O frio trespassava-me até a medula. Tinha fechado os olhos e dormia, talvez, 1/4 de hora, quando ouvi muito distintamente a voz de que minha irmã Luísa me chamava em tom lacrimoso, dizendo: Félix, Félix, acode-me, acode-me. Despertei em sobressalto, muito perturbado, e mais que se fizesse para persuadir-me de que se tratava de um pesadelo, causado talvez por indigestão difícil ou por uma digestão difícil, fiquei bastante inquieto. Estava só no meu pequeno compartimento de rapaz, com as portas e janelas fechadas. No dia seguinte, esperei ansiosamente o correio de Turim, que recebia regularmente em meados da semana. Mas, contra tal costume, nem minha mãe nem minha irmã me haviam escrito. Quer dizer que eles se viam todo final de semana e da mamãezinha ainda escrevia, de tal forma que a correspondência chegava no meio da semana. Enfim, eles se correspondiam semanalmente e ainda se encontravam nos finais de semana. Uma carta de meu irmão comunicava-me com grande rodeio sobre a pobre Luísa e sua doença inesperada, ardendo em febre, e que seu estado alarmara toda a família. Parti imediatamente para Turim, onde fui encontrar os meus aflitíssimos. O mal exacerbara-se e os nossos médicos diagnosticaram perigosa febre tifoide. A robusta constituição de minha irmã permitiu-lhe lutar durante 8 semanas contra a enfermidade. Mas apesar de todos os carinhos que lhe foram prodigalizados, sucumbiu a 24 de janeiro de 1863. Atacado pela mesma doença, meu pai morreu 2 meses depois, contados dia a dia, sobretudo pela dor. Nunca tinha estado doente.
Minha mãe, que também gozava de boa saúde, debilitou-se gradualmente, faleceu também, por sua vez, sem ter podido consolar-se. Foi há 37 anos que ouvi o apelo de minha pobre irmã e lembro-me dele como se fosse ontem. Passei na minha vida por muitas tribulações, mas nenhuma dor foi igual como esta. Quem assina é Félix Fossati. Carta de número 779 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Aí continua Flammarion. Esta manifestação produziu-se, como se vê, antes da morte. E mesmo 2 meses antes, mas durante a enfermidade que havia de arrebentar a robusta menina, está evidentemente associado ao seu estado. O mais provável é que o chamamento partisse da irmã para o irmão. Chamamento mental, tornado verbal pelo auditor. Não foi este que se transportou em sonho de Alexandria para Turim, embora nada seja mais simples em telestesia, pois antes uma vibração psíquica partida de Turim para Alexandria. Os negativistas decididos vão ver nisso, se não ilusão, coincidência, fortuita. Por quê? Porque são ignorantes. Não me parece que os que forem amigos da verdade, que hajam lido as 400 páginas do meu primeiro tomo e as 168 que precedem a esta leitura, e consequentemente conhecem as faculdades supranormais da alma humana, as duplas dos vivos e as manifestações telepáticas, possam duvidar um só instante da autenticidade desta informação. Estas observações inexplicadas fizeram-se em todos os tempos, todos os países. Não se assinalaram sempre, de resto, os sinais premonitórios? Percorrendo ultimamente as últimas cartas de Madame Sévigné, notei, datada de 13 de dezembro de 1686, numa missiva ao presidente Moussian, a passagem seguinte. Trata-se da aparição muito própria, muito singular de um homem embrulhado num lençol em uma das janelas do castelo de Chantilly, 3 semanas antes da notícia da morte do Conde Condé, que chegou a Fontainebleau a 11 de dezembro. Leiamos a narrativa. Há 3 semanas ocorreu uma coisa extraordinária. Pouco antes do príncipe ter partido para Fontainebleau, um gentleman chamado Vernilon, com 2 L's, pertencente à sua casa, ao voltar da caça pelas 3 horas e passar junto ao castelo de Chantilly, residência de Sua Alteza, viu numa das janelas da sala de armas um fantasma, isto é, um homem amortalhado. Desceu de seu cavalo, aproximou-se mais, vendo sempre. Um criado que o acompanhava disse-lhe: Senhor, eu vejo também o mesmo que vedes. Como Vernilon não quisesse dizer-lhe que falasse naturalmente, entraram ambos no castelo e pediram ao guarda-portão que lhes desse a chave da sala de armas. Vernilon dirigiu-se a este compartimento, encontrando todas as janelas fechadas e um silêncio que não fora perturbado há mais de 6 meses. Contou-se isto ao príncipe, e eis que sucedeu. Disse que este Vernilon é pessoa inteligente e tão pouco dada a visões como o seria o nosso Corbinelli. Além disso, o criado viu a mesma aparição. Como esse sucesso é verdadeiro, comunico-o para que sobre ele faça, como nós já o fizemos, as suas reflexões. Depois que principiei esta carta,
Falei a Briale, que me fez chorar lágrimas abundantes, com narração natural, sincera, desta morte. Continua Flammarion. Pensamos muito simplesmente nas ilusões da vista, tão fáceis, tão frequentes, mas todos quantos leram estas discussões de Madame Sévigné com Abade Corbinelli acerca do objetivo, do subjetivo, não poderiam classificar legitimamente entre a categoria das mulheres ingênuas e incrédulas. Ingênuas e crédulas. É possível tratar sempre essas coisas de ninharia e ver nelas erros, mas o raciocínio está longe de nos satisfazer. Parece improvável que todas essas visões sejam puramente imaginárias. Não são volumes unicamente sobre tal assunto que escreveram, mas desde a antiguidade são bibliotecas. Este trabalho não é mais que um eco disto, uma contestação modesta pela vibração atual operada nos espíritos ansiosos de conhecer, enfim, a realidade. Não eliminemos, todavia, a possibilidade das ilusões de vista. Um exemplo de passagem. Na narrativa que publiquei na minha Memórias, na obra chamada Memórias, das experiências espíritas de Victor Hugo em Jersey, em 1853, poderá ver-se as páginas 231, uma fotografia mostrando uma janela por detrás da qual se vê certas manchas cinzentas que facilmente se tornaria vago por fantasma. Se tomaria vago por fantasma. Quer dizer, uma observação incompleta, imperfeita, uma mancha lá poderia ser visto como sendo um fantasma. A manifestação antes da morte que acabo de transcrever é seguramente incompreensível. Mas o que é mais provável ainda é o raciocínio da pessoa a quem aconteceu a aventura. Um amigo meu, sábio eminente, escrevia-me há pouco tempo a carta de número 4173 nos seguintes termos. Recebi ontem, 24 de junho de 1920, a visita de uma dama das minhas velhas amigas. Recebi ontem, 24 de junho de 1920, a visita de uma das minhas velhas amigas que há muito tempo já não via e com a qual falei a respeito do seu último livro. O marido desta minha amiga suicidou-se há uma dezena de anos, depois de desastres comerciais, de que não a tinha informado. Durante os 8 dias, ou melhor dizer, 8 meses que precederam o suicídio, foi ela regularmente despertada, muitas vezes durante a noite, por pancadas quase sempre repetidas e da mesma origem. Primeiro nas persianas da janela do seu quarto, depois na porta do mesmo compartimento que dava para uma sala. Levantava-se, revistava e não encontrava ninguém. Não podia de resto estar aí quem quer que fosse. Seu marido, que dormia no compartimento próximo, com a porta de comunicação aberta entre os 2 quartos, não ouvia nada. Todavia as pancadas eram fortes. Este fenômeno acabou no dia do suicídio e não se tornou a reproduzir. Depois, pedi que me explicassem por miúdo todas as circunstâncias. Conhecia de resto o compartimento que ela habitava nessa época e concluí que se tratava de uma advertência da mesma natureza que outras, já registradas pelo senhor. Sabe o que ela me respondeu? Sou muito positiva, não creio em todas essas tolices. Quanto a mim, fizeram-me uma farsa, de mau gosto. Mas quem? Por quê? Como? Não posso explicar. Em vão procurei as razões que pudessem ter motivado o fato. Nada encontrei. Ainda seria possível acreditar que alguém tivesse batido na persiana com um pau comprido, 2 andares inferiores ou superiores.
aliás, dos andares inferiores ou superiores, mas, pelo que diz respeito à porta da sala, não há para isso qualquer explicação se atender a que eu tenha o cuidado de fechar a chave às outras saídas da mesma sala. Não compreendo, portanto, como isto pudesse fazer-se, mas daí a crer no sobrenatural, nunca é o que a vítima, entre aspas, do barulho afirmou. Eis o número de pessoas que é impossível fazer raciocinar. O número dos que, tanto nas suas crenças como no seu ceticismo, são absolutamente ilógicos. Ultrapassam tudo quanto se possa imaginar. Todas as mais convincentes provas que se lhe forneçam serão para eles nulas ou não sucedidas. Ora, todas essas pessoas, mesmo que conheçam os fatos que possam interessá-las, se recusarão a comunicar-lhes. Tais fatos são, pois, ainda mais do que o Senhor imagina. Aí continua Flammarion. Compartilho há muito tempo opinião idêntica à do meu sábio correspondente. Apenas trabalho para os espíritos livres e para me instruir a mim mesmo. Esta dama é das mais inteligentes, espirituosas, mas imagina que apenas o sobrenatural intervém no caso. Ora, o que é sobrenatural? Para que atravancar a estrada com esta palavra? Primeiro, seu marido suicidou-se, o que não é vulgar, o que já não é vulgar. O suicídio foi precedido por vários ruídos que só terminaram depois do drama. Ruídos que ela está certa de ter ouvido perfeitamente, de não ser capaz de explicar. Também isto não é trivial, porque se não há de ver nisso qualquer coisa interessante para examinar, para ser discutida, as advertências de morte são de tal forma numerosas que toda a atenção séria se impõe à sua admissão. Tomar o partido de ignorá-las, ainda mesmo que elas nos sucedam pessoalmente, é na realidade fazer uso singular, uso insignificante da inteligência. Quanto a explicá-las, é diferente de admiti-las. Talvez pudéssemos supor aqui que quando alguém decide suicidar-se, experimenta a sensação um pouco desagradável e que se pensa nisso durante as noites que precedem o ato trágico. Que se o sono chega apesar das inquietações, será mais ou menos agitado, podendo dar origem a fenômeno físico, a fenômeno psíquico, de vária natureza. O problema não é desprovido de interesse. Os leitores desta obra conhecem as duplas de vivos. Vamos ver uma particularidade digna de atenção. Um jovem que anuncia sua própria morte. O senhor Bozano extraiu este fato de Processing, da Sociedade Inglesa de Investigação Psíquica, volume 11, página 422. A narradora é filha de um marechal de campo. Isso está em Anais de Ciências Psíquicas, 1907, página 708. Minha irmã tinha por hábito levantar-se às 5 horas da manhã para dirigir ao quarto de nosso pai, então doente, a fim de lhe levar chá, fazer leituras e até às 7 horas. Um dia pedi-lhe que me acordasse algumas vezes quando ela se erguesse. Recusou-se, alegando que eu trabalhava muito durante o dia e que tinha necessidade de ficar na cama por mais tempo do que ela. Na manhã seguinte, era uma quinta-feira, despertei muito cedo e com grande surpresa via perto do leito, em roupão branco, com aspecto jovial, e disse-me:
lembra-te de que vim aqui para te chamar. Batem 5 horas, estou prestes a partir. Lembra-me. Volvido algum tempo, readormeci, só tornei a acordar às 8 horas. Ao almoço disse à minha irmã, afinal sempre fostes chamar-me. Olhou-me com surpresa e exclamou, não te chamei. Como? Acudi eu. Pois negarás que me chamastes, dizendo-me, lembra-me que vim aqui para te chamar, estou prestes a partir. Lembra-me-te. Repito-te, acrescentou ela, que nem sequer passei perto do seu quarto. Notei que ela insistia ao interrogar-me sobre o que me havia dito. Passado este dia, sexta-feira, pelas 6 horas, quando minha mãe permanecia na cabeceira do leito do meu pai, sentiu-se subitamente indisposta. Nesta manhã, levantara-se de saúde perfeita. Na sexta-feira seguinte, pelas 5 horas da manhã, isto é, 1 semana de distância da sua aparição, ela morria. E, por estranha coincidência, estava nesta hora vestida de roupão de musselina branca como me aparecera. O Sr. Bozano pensa que o fato pode explicar-se pela telepatia. Aí continua lá o Sr. Bozano. Basta, diz ele, supor que durante o sono fisiológico eu, subconsciente da moça, tivesse a percepção do seu estado de saúde latente, percepção que transmitiria telepaticamente às subconsciências de seus parentes. Esta indução concorda com os numerosos exemplos clássicos das pessoas que sonharam ser atacadas de paralisia, afetadas de angina, flemões, muitos dias antes de experimentarem, com numerosos exemplos, muito antes de experimentarem o menor sintoma no estado de vigília. Está de acordo também com os numerosos exemplos relatados nas obras de amigos magnetólogos, como Puissegur, Duputet, Deleuze, Bellotti, Dessau, teste, em que os seus sonâmbulos predizem pontualmente não só o dia e a hora das suas crises, mas ainda o dia e a hora de sua morte. Dado isto, o pressuposto fato de premonição, deduzir-se-á a simples caso de autoscopia no sono, isto é, fato muito menos extraordinário, combinado com a transmissão telepática. Esse quem fala é o Sr. Bozano. Agora, Camille Flammarion continua. Parece-me que não nos encontramos no estado de deter as teorias definitivas. Procedemos metodicamente em nosso exame. Os capítulos que se acaba de ler, duplas de vivos, pensamentos produtores de imagens, aparições, manifestações de moribundos antes da morte, não são mais do que prelúdios dos quadros que vão se desenrolar diante de nossos olhos. Vamos observar antes da morte. Vamos observar que as cenas dos moribundos, de mortos, podem ser vistas a uma tal distância que nos é impossível explicá-las por várias coincidências. Uma jovem casada novamente, antes da guerra de 1914, vê seu marido morto no campo de batalha. No dia em que a sua última carta acabara de tranquilizá-la completamente. Um estudante vê uma das suas primas, ignorando que estivesse doente, socorrida por um padre no seu leito de morte. Novos documentos, novas observações para a nossa síntese psíquica. Leiamos, examinemos. Então, a página
152 vai iniciar o 6º capítulo do 2º volume desta obra, A Morte e o seu Mistério. Nós vamos fazer isso na próxima oportunidade. Senhor Jesus, colocamos sob os cuidados de seus prepostos. Bem sabemos que Flammarion se empenhou muito para que estas verdades, as quais ele não se preocupava em dar explicações definitivas, mas se ocupava de apresentá-las ao mundo, tais quais as suas pesquisas junto aos telescópios, observando a movimentação celeste. Então aqui estamos, a reverberar seus esforços. Em nome de Flammarion, em nome de nossa própria ascensão, em direção a despertar de consciência para a própria imortalidade, é que nós fazemos ouvir estas páginas. Obrigado, Flammarion. Agradecemos pelo este empenho. Agradecemos a Jesus que permite essa possibilidade de imortalizar essa leitura através da mídia. Agradecemos aos bons espíritos que nos favorecem, permitido esse instante de refrigério diante das circunstâncias, das ocorrências do dia a dia, que muitas das vezes nos iludem e nos fazem distanciar desta essência ad eterna. Muita paz a todos, que a paz do Cristo seja o nosso clima em todos os instantes da vida. Vivemos momentos de transição planetária, desde 2012 até 2057. É muito importante que nos reabilitemos conosco mesmo, que olhemos para o nosso mundo íntimo, reconhecendo as misérias, os traumas, as dores, os embaraços, o que se tem por fazer. E sem máscaras, sem hipocrisia, sem falsa modéstia. Nos empenhamos que a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, a doação incondicional, o perdão façam parte de nossas atividades diárias. Mas o maior, o melhor progresso é nos olharmos neste lago plácido da alma e olharmos as sujidades, as incoerências, as intempestividades a que ainda estamos mergulhados. Egoísmo, orgulho, arrogância, todas as variações desses dois primeiros defeitos, quase que inevitáveis em todos os seres matriculados na escola da Terra. Que nos olhemos sem máscaras, porque certamente essas máscaras não existem para quem está fora do corpo, nem para aqueles que estão mergulhados no mais profundo abismo, quando nos veem. Então que nos acostumemos desde já a sermos francos para conosco mesmo, reconhecendo onde estagiamos, como estamos.
porque a hipocrisia não nos permite seguir adiante. E diante da própria miséria pessoal, sabendo que podemos, a cada instante de conscientização, de aceitação, nos tornarmos diferentes, ou seja, já não somos mais aquilo que éramos até então. Então, olhar ao nosso redor e ver os esforços daqueles que nos circundam. Mas os esforços são insuficientes, pouco fazem pela realidade que temos que enfrentar. Então, é olhar ao nosso redor com solidariedade, com misericórdia, porque estaremos convivendo com lobos, com répteis, com ofídeos, com árvores de rapina, tais quais somos. Não fantasiar, nem de si próprio, nem daqueles que muitas das vezes amamos ao nosso redor. Mas saber com quem lidamos, saber no que realmente estamos mergulhados, em nós mesmos e nos outros. Olhar, abençoar, seguir adiante. Olhar para nós mesmos com sinceridade, com clareza, com visão clara, sem fantasias, sem remorsos, porque o remorso é apenas um despertador que nos permite saber que estamos prejudicando alguém, ou que já prejudicamos, ou que iremos prejudicar se permanecermos daquela maneira. Mas é um despertador que precisa ser silenciado, porque senão não dá para continuar trabalhando com esse despertador na cabeça. No trabalho, se paga, se compensa uma multidão de erros de alvo, de opções equivocadas. Enfim, Jesus, o Cristo de Deus, está no meio de todas as nossas vidas. Vamos nos acolher em suas mãos abençoadoras e trabalhar em seu nome. Como diz um jargão muito conhecido nos meios evangélicos, sejamos nós copiadores do Cristo, amando a si mesmo tal qual é, amando o próximo tal qual é, e amando a Deus em gratidão, em gratidão, em gratidão, em gratidão, porque Ele nos tutela, tem paciência para com as nossas decisões equivocadas e sempre está aí nos oferecendo a oportunidade justa de acertarmos o que fizemos de errado e